Memória cache. O que é e como funciona. Nós vamos ver um pouco da história da memória cache antes de começarmos a mostrar como ela funciona, né? O que fez surgir a memória cache foi o constante avanço na tecnologia dos processadores. Assim, eles sofrem melhorias constantemente, né, se tornam cada vez mais rápidos e eficientes, e as memórias elas não conseguem acompanhar, a memória RAM ela não consegue acompanhar a mesma velocidade que os processadores desenvolvem, né, atualmente. Então, assim, nós temos um processador rápido que precisa esperar uma memória lenta, né, para poder buscar as informações e processar as suas tarefas, né? Essa diferença ficou muito mais evidente a partir do processador 386. Ele era muito rápido para as memórias RAM da época, né? E tinha que ficar esperando os dados serem liberados para concluir a execução do programa, para concluir o acesso a um arquivo, né? Então, essa diferença ficou muito evidente a partir dessa época. Para resolver o problema, claro, memória cache. O fator principal da memória cache, como nós sabemos, é a velocidade. Ela funciona no mesmo clock do processador, na mesma velocidade do processador. Então ela fica embutida dentro do processador, né? E por ser uma memória rápida, né, ela também é cara, entendeu? Então, assim, o ponto fraco da memória cache é que ela é muito cara, né? Então, ela inviabiliza você ter uma quantidade muito grande de memória cache. Uma outra característica dela é que ela é específica para cada tipo de processador. Você, como já foi dito, os processadores sofrem uma melhoria constante. Eles ficam mais rápidos, eles ficam mais eficientes. E você não pode utilizar uma memória cache de um processador anterior para um processador mais lento para um processador mais rápido. Então, cada novo tipo de processador, você tem que criar também um tipo de cache específico para que ela possa acompanhar o desempenho do processador, certo? Hoje em dia nós temos basicamente dois tipos de cache, L1, L2. A L1 é quem funciona na mesma frequência do processador, né? E a L2 ela é mais lenta, mas ela consegue armazenar uma quantidade maior de informação, né? Ah, Antigamente o tipo, né, um tipo se distinguia do outro pelo fato da memória cache L1 estar localizada junto ao núcleo do processador, enquanto que a cache L2 ficava localizada na placa-mãe. Atualmente, os dois tipos ficam localizados dentro do chip do processador, né? Sendo que em muitos casos a L1 ainda é dividida em duas partes, né? Uma para dados e a outra para as instruções, né? Com isso, a memória cache que fica fora do processador passou a ser chamada de L3. Entendeu? Não é, não é impossível, não é incomum você ver já processadores contendo a L3, que no caso seria a antiga L2, que é a memória cache que fica fora na placa-mãe. Certo? O esquema de funcionamento da memória cache é esse, né? Cada vez que e sem contar que esse é um esquema bem reduzido, né, bem simplificado. Cada vez que o processador precisa ler dados na memória RAM, né, o controlador de cache traz as informações mais utilizadas para dentro da memória cache, né? Dessa forma, o cache assim, o processador ele não vai precisar ficar buscando toda hora a informação na memória principal, que é muito mais lenta, entendeu? Então, assim, ele pesquisa primeiro a informação dentro da memória cache. Se ela existir aqui dentro, então já corta a necessidade dele vir na memória principal, que é muito lenta, né?
Então, o trabalho da cache é servir como um intermediário, né? Ela faz com que o processador nem sempre necessite chegar à memória RAM para acessar os dados, né, para que ele está precisando no momento. Então, isso, apesar da memória cache ela ser muito pequena, então qualquer quantidade de memória cache que é na mesma velocidade do processador faz com que o desempenho do computador melhore até 90, 95%, né? Uma conclusão meio exagerada, né? Não existe vida fora da memória cache, mas é basicamente o que resume a ideia principal, porque a memória cache ela melhorou tanto os desempenhos dos computadores que a quantidade de informação que é processada hoje em dia, né, ia ficar inviável caso a comunicação fosse só entre o processador e a memória RAM.